noite. Daqui a pouquinho estamos iniciando a nossa live. Enquanto isso, vão subindo coraçõezinhos aí para não cair a conexão e enviar o aviãozinho para o pessoal aí do Instagram para estar acompanhando a nossa live. Vocês que já estão entrando na live, contem aí para mim de onde vocês são. Qual a área de atuação de vocês? Olá, boa noite. Já iremos iniciar mais uma live com um tema muito interessante, né? O que a psicopedagogia pode te ajudar? Deixa eu ver se a nossa convidada chegou. Olha, tem pessoal aí de Sumaré participando. Quem mais aí está assistindo a nossa live, está acompanhando? Deixa eu entrar aqui no Instagram pelo computador, que eu envio o link para o pessoal participar. Olá, Jeane, boa noite. Oi, Thaís, aí a Thaís chegou. Subir no coraçãozinho, viu, pessoal? Para nossa live não cair. Oi. Oi, Thaís. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como é que você está, Tati? Bem, você? Bem também. Vocês estão nos Ajeitar ouvindo aqui. bem? Parece que eu estou ouvindo um Sim. retorno, Thaís. Tá muito alto o seu volume. Meu volume? Isso, abaixa um pouquinho. Ou se você está aberto no computador também, Não, só no celular. abaixa um pouquinho, então. Deixa eu mandar o link aqui para o pessoal. Vê se está melhor agora. Aí, agora melhorou. Uhum. Deixa eu entrar aqui no computador. Deixa eu mandar o link para o pessoal. Cadê os aviãozinhos? Aí o pessoal que já entrou pode enviar aviãozinho, tá aí, já aproveita e envia aviãozinho. E nós temos um tema muito legal hoje. Nós vamos falar, né, sobre como a psicopedagogia pode nos ajudar. Vamos falar um pouquinho da história, para que serve o psicopedagogo, né? Quais os locais, como que é o processo de avaliação, de intervenção, qual o público. E muita coisa legal, nós vamos deixar aberto para as perguntas também, né? Falta um minutinho para a gente começar. Eu ainda não consegui entrar no computador, gente. Não sei porque antes eu conseguia ficar ao vivo nos dois. É?
Deixa eu ver se eu vejo no seu. Você começa no meu, né? Mas eu não sei como. Deixa eu ver o link aqui. Pessoal aí, se tiver o link, encaminhar para os grupos, se vocês conseguirem, a gente consegue encaminhar. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui no chat do Instagram se eu consigo pegar o link. Já enviei uns aviãozinhos aqui. Achei. Agora acho que vou conseguir ver nós. Aí, consegui. Deixa eu encaminhar para o pessoal que a live tá. E postar lá no grupo. Thaís, enquanto isso, já vai contando um pouquinho sobre você, sua história, né, com a psicopedagogia, com a neuropsicopedagogia. Conte aí para o pessoal, se apresente. Bom, uma boa noite a todos. Eu me chamo Thaís Germano, sou aqui de Curitiba, no Paraná, no sul, frio, como sempre. Sou pedagoga de formação, né? E sou psicopedagoga há 16 anos, neuropsicopedagoga clínica também, especialista em autismo. Trabalho com a clínica, né? Com avaliação e intervenção de crianças, jovens, adultos e idosos. E trabalho muito com formação, né? Eu dou muitos cursos, muitas mentorias, trabalho com palestras. Administro, né, um grupo que a Tati também faz parte, que chama Grupo Conexão, que é um grupo de estudos, onde tem vários profissionais da nossa área, né? Onde a gente trabalha também juntas ali em prol da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, né? E falar desse tema para mim, Tati, é delicioso, porque a psicopedagogia, desde a época que eu fazia pedagogia, ainda ela era assim a minha paixão, né? Então, assim, eu adoro a psicopedagogia, ela me deu uma construção como pessoa, não só profissional, né? Mas como pessoa muito grande, porque se nós não tivermos esse olhar, não só externo, mas para si mesmo, a gente não consegue desenvolver a psicopedagogia da maneira que deve ser, né? E é muito bom poder falar desse tema. Obrigada pelo convite. É um prazer, Thais, ter aí você conosco aí nessa live, né? Eu costumo falar, né, para quem não me conhece, né, eu sou a Tatiane Oliveira, eu também sou psicopedagoga, só que eu sou psicopedagoga há apenas um ano. Né? Faz um ano que eu venho atuando, mas desde então eu percebo que quando eu adentrei para o mundo da psicopedagogia, eu percebi que eu acho que eu fui psicopedagoga a vida inteira, desde criança, porque eu sempre ajudava as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, as crianças que precisavam um pouquinho de ajuda, né? Eu estava ali, idosos, bebês, os maiores, sempre eu tinha esse olhar, né? Igual você falou, né? E quando eu trabalhei, né, muitos anos na educação, quando eu comecei a trabalhar na psicopedagogia, descobri que realmente era o meu lugar, né? E nós temos aí, né, várias pessoas que têm informação, estão precisando de ajuda. A Thaís dá um auxílio muito grande para nós, que estamos no início da carreira. Ela tem um grupo excelente, né, que compartilha materiais, compartilha testes, ela faz aulas, né? Então a gente aprende muito e é uma troca, né? É uma troca. Tanto os que têm um pouquinho mais de experiência, quanto os que estão começando agora. Não é mesmo, Thaís? É isso mesmo. Então, é uma troca mesmo. Porque a gente está sempre aprendendo, né, Tati? A gente não sabe tudo, não. Sim. Tenho muito que aprender ainda, muito que caminhar, e o grupo ali faz a gente realmente ter esse momento, né? As trocas, porque nós trabalhamos com o indivíduo, né? Então, assim, a gente precisa justamente disso, entender o que é o ser humano, né? Uhum. E eu acho que começa não só pela teoria, nós temos a teoria que nós estudamos e tudo mais, tá aí salva-vidas, Fernanda, bonitinha. Mas, assim, acima de tudo, fazer com amor. Eu sempre digo isso. Faça com amor, porque você está lidando com a vida de alguém. Então, se você, por mais que você estude e tudo mais, primeiro, ame o que você faz. Goste de estar ali. Aquilo que você falou, ajude, pense que você está ajudando uma pessoa que precisa de ajuda naquele momento,
que buscou você buscando resposta, buscando uma tábua de salvação. É verdade. Thaís, então vamos começar com o nosso roteiro? Vamos lá. Vamos lá. Então, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Um breve histórico da psicopedagogia no Brasil. Conte para nós aí, para o pessoal que está aprendendo, começando na área. Então, psicopedagogia, então, ela começou lá na Europa, né? Só para dar uma introdução, assim, para vocês entenderem. E foi bem no século XIX, que era aquela época da reforma, né? Escolar, mudança política, mudança cultural, mudança econômica. E aí as redes escolares começaram a ampliar, né? Então as crianças que não estudavam começou a entrar na escola, a ser inseridas na escola, e aí as dificuldades, pá, né? Começaram a aparecer assim, muitas, porque eles não frequentavam escola e de repente estavam lá na rede de ensino. Então, foi lá na Europa, no século XIX, que tudo começou e as coisas foram caminhando, os pesquisadores foram vendo a necessidade, né, de fazer algo mais adequado para ajudar esses alunos e pensando sempre no modo preventivo e terapêutico. Foi assim que a psicopedagogia surgiu. E aí, no Brasil, ela chegou na década de 70. Então, ela chegou aqui não faz tanto tempo assim, né? Mas, ao mesmo tempo, também já temos uma caminhada interessante. Então, começou aqui no Brasil ter esses pesquisadores também, né? Esses mestres, né? A Maria Alice, a Maria Cristina Sodré, também bem conhecidos, né? Começaram, então, a fazer as pesquisas no público brasileiro em relação à psicopedagogia, né? E aí começaram a organizar grupos de estudos para poder analisar, para poder discutir, para poder estudar sobre cada caso de cada criança. E aí foi em São Paulo a primeira turma no curso de especialização que surgiu, né? E aí, em 80, na década de 80, a Sociedade Brasileira de Psicopedagogia surgiu também. Mas vejam só, chegou na década de 70, chegou em 70 para nós, mas foi só em 79 que realmente eles conseguiram fazer atuar. Então, 9 anos de estudo, de organização, de preparação, né? Para ter os cursos de especialização. Aqui no Brasil ainda é curso de especialização e não graduação. Por exemplo, na Argentina já é graduação de 5 anos, né? Aqui nós não temos ainda a graduação. Nós temos somente a especialização. E se eu te contar que tem? Eu já descobri que tem a graduação psicopedagogia. Olha, juro que eu não sabia. Uma mãe de uma criança que eu atendo falou que existe. Mas deve ser bem pouco, né? Porque a gente não vê aqui em Curitiba, não é conhecido. E né? além de ter a graduação, eu já vi mestrado no México em psicopedagogia. O mestrado eu já vi mesmo. Também já fiquei assim, com muita vontade. Eu também. Então, vamos, pode seguir. Não é que a gente logo faz, né? Mas, enfim, aí surgiu tem em Curitiba, ó, a Daniele falou que tem em Curitiba aqui também, eu não conheço. Depois você me conta onde que é, Daniele, que eu não conheço, não. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Psicopedagogia, na década de 80, surgiu para trazer essa organização, né, para trazer a psicopedagogia de uma maneira mais fortalecida, mas ela ainda está na luta para se tornar uma profissão, né, Tati? Tanto que teve um pouco tempo atrás, esses dias atrás, estava lá no plenário para votação e tudo mais. Justamente porque é algo que a gente luta há tanto tempo, né? E não conseguimos ainda deixar como profissão. Mas a gente está caminhando. Logo a gente consegue com certeza, né? Então, gente, a psicopedagogia no Brasil, ela vem caminhando há alguns anos já. E o que é bacana? Olha lá, ela falou que talvez não o Ninter tenha. Tem que dar uma olhada mesmo. Eu sou meio criteriosa com faculdades, assim. Sou meio chata. Eu gosto de uma faculdade. Aquela faculdade realmente, né? Que a gente aprenda. Mas, enfim. E aí, a psicopedagogia, ela é belíssima. Muitas pessoas, elas só fazem a especialização, mas elas continuam atuando em escola.
fazem por um conhecimento, para entender mais esse indivíduo, né? Para poder atuar com a sua turma em sala de aula de uma maneira mais efetiva. E tem aqueles profissionais que escolhem clinicar, que é o meu caso, né? Que querem trabalhar na clínica. Eu trabalhava na prefeitura e trabalhava na minha clínica também, né? Nos outros horários. Só que chegou um ponto que eu já não conseguia mais associar os dois, porque a escola nos toma bastante tempo, né? E eu não conseguia mais ter a demanda. Foi então que aí eu exonerei da prefeitura de Curitiba e fiquei só na clínica. E sou muito realizada. Trabalho aqui na clínica de Curitiba, minha, e numa clínica em Ponta Grossa, que é em outra cidade, né? E gosto demais, assim, né? De falar da psicopedagogia, né, Tati? E você, que está iniciando, está sem microfone? Não, sumiu. Eu não ouço, não sei se só está ouvindo. Nossa, Agora sim. Não, saiu de novo. Não, Tati, não consigo ouvir, amor. Não. voltou? Vocês estão. Agora voltou. Tá. Ele vai e volta, né? Não sei o Aí, que acho que foi. aconteceu, deve ser a conexão. Você. Então, vamos lá. Thaís, fala um pouco para a gente, né? O que seria a psicopedagogia e qual a sua função? Sim. Então, assim, a psicopedagogia ela é muito ampla, né? Ela é um leque, né? Ela é multidisciplinar. Ela pensa no sujeito biopsicossocial. Então, por isso que nós temos que ter a base científica, o estudo biológico desse sujeito, social, nós temos que entender o ambiente que esse sujeito está inserido, qual ele convive, né? E a questão psicológica que ele apresenta. Por isso que nós temos na formação, né, na grade curricular, a pedagogia, a psicopedagogia, a antropologia, a neurologia, a fonoaudiologia, para que a gente consiga ver esse sujeito como um todo, né? Como um sujeito biopsicossocial. Então, essa é a tríade que a psicopedagogia segue. Por isso que nós temos que conhecer um pouco ali de cada área e cada vez se aprofundar mais. Por isso que o estudo nunca acaba, né? É muito amplo e o sujeito é um sujeito que, né, o ser humano, ele é a plasticidade, ele acontecendo a todo momento, né? Então, ele está sempre em mudança. Quanto mais a gente conhecer sobre esse sujeito, melhor serão as intervenções, né? Então, a psicopedagogia, ela é uma ciência que ela envolve todas essas áreas e as etapas de aprendizagem. Então, qual é o núcleo, qual é o foco da psicopedagogia? A aprendizagem. Como esse sujeito aprende? Como que ele adquire um conhecimento? Se chega para nós um avaliando, uma criança, por exemplo, tem dificuldade de aprendizagem, o nosso trabalho é justamente saber por que, que ele está tendo dificuldade de aprendizagem. Onde é o pontinho ali que a gente não está conseguindo atingir. Ou uma criança de alto potencial que na questão escolar ela não consegue estar com os pares, ela tem um rendimento baixo e nós sabemos que não é por uma baixa cognição, ao contrário, é uma alta cognição, certo? O que faz o profissional da psicologia na clínica? Sim, posso responder, Tati? Pode? Posso? Então, assim, na clínica, a gente faz o processo avaliativo e, se houver a necessidade de dar continuidade, nós fazemos a intervenção. O que é esse processo? Já estou avançando lá para responder ela, depois a gente volta a qualquer coisa. Então, assim, processo avaliativo, como que acontece? Digamos que seu filho tem dificuldades de aprendizagem, você procura uma psicopedagoga. É marcado com a família, primeiramente, a anamnese, que é a primeira conversa, né, que nós temos com essa família. Por que que isso é essencial? Se eu não souber o histórico dessa criança, eu não sei que caminho tomar no processo de testagem. Uhum. Então, quanto mais informações nós coletamos nessa primeira entrevista com a família, em que o sujeito avaliando não participa,
mais eu faço o meu plano de tratamento adequado para ele. Ou seja, eu sei quais testes eu preciso aplicar com ele, para ser assertivo, né? A família, quando chega para nós, elas estão tanto quanto emocionalmente abalada, né? A notas baixas ou outros fatores, enfim. E como nós atendemos um público muito grande, que nós vamos falar aqui, né? Não somente as crianças, nós precisamos entender a história desse avaliando. Feita essa primeira entrevista, nós aplicamos uma bateria, né, vários protocolos, testes da psicopedagogia, onde a gente vai observar o quê? Questões sensoriais, memória auditiva e visual, canais de aprendizagem, como está essa criança nesse processo, nessa acuidade visual, nessa acuidade auditiva, nessa memória de curto prazo. Depois eu vou aplicar também toda a questão psicomotora. Se eu não me percebo no ambiente, meu processo de aprendizagem fica negligenciado. Por exemplo, se eu consigo sentar numa carteira, se eu tenho movimento de pinça, né, que é o movimento correto, se eu faço, né, o apoio da escrita, se eu consigo ter esse processo de olhar para o quadro e olhar para o meu caderno e me organizar na questão espacial, se eu tenho um ritmo para compreender, nós falamos num ritmo. Se a criança não tem uma percepção de ritmo auditivo, a professora está aqui falando, gente, ela foi, a criança ficou aqui ainda. Puxa, será que pode ser um processamento auditivo central que está alterado? Cabe ao psicopedagogo fazer os encaminhamentos. Puxa, ele é muito desatento, está nos remetendo a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O psicopedagogo vai encaminhar para o neurologista, para a psicologia, se é uma questão comportamental emocional, né? Vai fazer toda a orientação com a escola para organizar a questão de currículo adaptado, se houver necessidade, manejos pedagógicos, né? Metodologias que sejam interessantes para aquela criança. Essa é a função do psicopedagogo também. Nós também fazemos avaliação da área emocional, mas não como a psicologia. Nós temos as técnicas projetivas, que são através de desenhos. Nós temos, né, essa, digamos assim, essa visão geral. O aprofundamento é com a psicologia, né? Mas a psicopedagogia tem esse campo, né, das técnicas projetivas. Porque a gente se baseia muito na epistemologia convergente, Jorge Visca, né? A famosa EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. A gente se baseia muito em Jorge Visca, né? Então, assim, desse olhar mais humanitário, desse olhar diante do sujeito e não só cerebral, que é a diferença da neuropsicopedagogia também, né? A neuropsicopedagogia é muito voltada na neurociência, a psicopedagogia é na epistemologia convergente, né? Então, nós vamos olhar funções executivas, funções cognitivas, funções pedagógicas, análise de material. Então, assim, é uma série, né? É uma série de testes que nós precisamos fazer. Eu digo para os pais assim, eu vou fazer um scanner no seu filho, né? Então, eu vou aplicar várias testagens, né? Vou abordar várias áreas para que eu saiba o que está acontecendo e aonde é que as coisas não estão caminhando como deveriam, certo? Então, isso é a clínica. É você avaliar aquela criança em vários âmbitos, né? Um leque ali, e aí você vai fazer a devolutiva com essa família, né? Colocando tudo que foi avaliado, como essa criança se apresentou nesse processo avaliativo e os encaminhamentos. Uhum. Quais sinais são necessários ou não, se há necessidade de uma intervenção psicopedagógica, por quê, né? E aí começa o processo de intervenção, que aí a gente não consegue dar um prazo exato, né? Depende de todo o processo que está sendo feito com ela. Então, gente, a psicopedagogia clínica, ela é deliciosa, porque você, a cada criança, a cada adulto, cada pessoa que chega para você, por mais que os testes sejam os mesmos, você vai ter algumas mudanças dependendo do perfil que você está avaliando, cada um tem um jeitinho de te responder, de trazer para você Nunca o seu conhecimento. Igual, né? Sempre é único, cada avaliação é única. E é por isso que eu gosto. Porque diversifica, Quando eu né? E você falando do leque, né? Quando eu fui escolher as pós-graduação, eu não sabia o que de fato escolher, né?
E quando eu entendi o que era de fato a psicopedagogia, que eu descobri que era essa ciência, que é um leque, né? E você falando que vê o indivíduo como um todo, além dela ser multidisciplinar, ela é transdisciplinar. Ela vai muito mais além daquilo que a gente está vendo, além dos testes, né? A gente vai ver ela muito mais profundamente. Por isso que ela é tão linda, né? A gente vê o indivíduo assim, profundo, como você disse, né? A gente aqui em Minas, a gente fala assim, as meninas falam, quando eu trabalhava em um local aqui em Minas, que você revira a criança de baixo em cima, de ponta cabeça, para saber o que, que é, né? O que, que é de fato que vem acontecendo. E é muito bonito mesmo. Thaís, Trabalha com seguindo, né? Você até já falou, né? Como que é o processo avaliativo, né? Você já falou alguns detalhes. Me fala para mim, nós falamos o 3, quais são os locais que o psicopedagogo pode atuar? Uhum. Então, clínica, né? Geralmente faz todo esse processo que eu expliquei para vocês. Pode trabalhar em instituições de ensino. Tudo depende da tua formação lá na especialização, né? Uhum. Se é, porque tem algumas psicopedagogias, alguns cursos que é só clínico, Uhum. e alguns são e alguns são os dois, que é o meu caso quando eu me formei, Eu isso há também. muito tempo atrás. Meus são os dois. A grande maioria são os dois, né? Mas sempre tem que olhar, como existem muitas pós-graduações, é importante a gente sempre olhar ali a grade curricular. Uhum. Dentro da instituição de ensino, da escola em si, esse psicopedagogo vai ter um papel importantíssimo. Ele vai fazer todo esse processo desse olhar clínico, né? Desse olhar avaliativo. Uhum. Ele vai fazer a triagem dos alunos para fazer os devidos encaminhamentos adequados para outros profissionais, né? Uhum. Então, assim, essas crianças que possuem dificuldade de aprendizagem, esse psicopedagogo vai organizar planejamentos, planos de ação metodológicas que sejam mais favoráveis para aquela criança. Então, por exemplo, eu tenho um aluno muito disperso na sala de aula. Eu, como professora, chego até a psicopedagoga da escola e falo, olha, o Joãozinho é muito disperso, não está acompanhando o ritmo da turma, né? Estou enfrentando uma dificuldade muito grande com ele se atrasa nas lições. A psicopedagoga não vai fazer o processo avaliativo. Nós não podemos, na clínica, fazer todo o processo avaliativo clínico. Na instituição. Mas ela faz uma... Exatamente, ela não pode fazer, né? Esse que eu falei para vocês antes é clínico. Na instituição, você não vai atender a criança no modo terapêutico, né? Você vai auxiliar essa criança, dar ferramentas para esse professor, né? Instruir essa família, organizar um plano de atendimento para ela dentro da escola. Então, assim, professor, vamos fazer um currículo adaptado, vamos fazer um PEI, que é um plano educacional individualizado para ele. Essa é a função da psicopedagoga na escola. É sentar com a sua equipe de professores e orientá-los, né? Verbalizar com eles ali quais são as dificuldades, como que eles mostrar estratégias metodológicas que vão favorecer todas as crianças, entendeu? Então, a função da psicopedagogia institucional é diferente. Mas é interessante você falar, Thaís, porque, assim, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu lidei com várias psicopedagogas. E eu nunca vi fazer nada disso que você falou. Até então, porque eu não sabia o que de fato era. Porque para eu fazer a pós, eu tinha que entender, né? E eu não tive. E eu já trabalhei numa escola que tinha a pedagoga, assim, que era a pessoa que estava lá, que não era na sala de recursos. Nessas escolas que eu trabalhei, eram psicopedagogas que estavam na sala de recursos. E para mim era só aula de reforço, não só para mim, mas para as crianças também. E na outra escola eu trabalhei com uma psicopedagoga que era fora, não era sala de recurso, mas a gente precisava dela. Mas eu nunca vi nenhum tipo de intervenção. Quem fazia a intervenção e bolava o plano era eu. Ela só estava lá de corpo presente. Então, isso que é o triste, porque o que acontece? É uma profissão tão complexa, é uma profissão que exige estudo,
exige dedicação e muitas vezes nós vemos alguns profissionais que deixam a desejar a profissão e muitas vezes nós que somos professores não entendemos para que serve aquela profissão, né? Para que serve a psicopedagogia? Fica lá só com a criança para dar aula de reforço. E sem contar, né, quando nós atendemos na parte clínica, esses testes nós que compramos. Eles não são baratos, né, Thaís? Nós lá no grupo a gente vive os testes porque são absurdos, né? Então é uma profissão que exige muito, né? E não é qualquer pessoa que tem, tipo assim, a vocação para estar naquela profissão, né? Você chegou bem no ponto. Nas minhas andanças aí, né, eu já vi de tudo. E é o que eu falo para elas. Eu falo assim, gente, não gosta, não sabe, não tem o jeito, não tem a vocação, faça uma outra coisa. Porque, assim, o problema que você vai criar, sabe, vai ser muito grande dessa criança. Da mesma maneira que o pai vem para você ajudar o seu filho, você pode estragar a criança. Então, eu já vi muita coisa errada. Porque eu digo assim, gente, se baseiem em evidência científica, né? Porque há um estudo em cima disso, há uma equipe que estudou, que pesquisou, ok. Em cima dessa base, você organiza o seu trabalho. Não pode fazer? Não pode fazer. Não pode aplicar? Não vai aplicar. Eu vejo muito, né? Eu queria... Não, esse teste é da psicologia. É restrito. Não pode, não pode. Mas ele é fácil, mas nós não temos autorização para isso. Nós não temos formação para isso. Cada macaco no seu galho, como a gente diz, né, Tati? Eu sempre falo muito nas minhas aulas. Eu falo, gente, isso é assim. É para essa idade. Não use. Você vai usar no máximo um valor qualitativo. Quantitativo você não vai usar porque ele nem entra na tabela. E isso a psicologia é muito sério. Nossa, isso eu admiro muito na psicologia, sabe? Eles usam o teste para cada idade, para cada, entendeu? E é isso que acontece, né? Então, assim, isso tem que acontecer. Na psicopedagogia, o povo meio que às vezes acontece de, sabe? E eu falo, gente, não pode. Por isso que a gente não consegue se tornar uma profissão. Porque sempre tá tentando dar um jeitinho, não tem jeitinho. O que é certo, é feito, é estudado por anos, por uma grande equipe de profissionais, né? Isso é importante. E aí, quando essa questão escolar, isso é o que o psicopedagogo dentro da escola deveria fazer. Esse é o trabalho, como psicólogo dentro da escola também tem a função dele, né? Então, isso deveria acontecer. Infelizmente, poucas escolas, pelo menos aqui, eu não sei na região de vocês. Você falar que tem um psicopedagogo na escola, gente, eu não ouço. Eu ouço psicólogo. Eu soube que tinha uma psicopedagoga, ainda neuropsicopedagoga, na escola que eu trabalhei. E eu fiquei assim, nossa, gente, nós vamos ter ajuda, né? Tipo, né? Que coisa maravilhosa. Dei com os burros na água, porque não vi utilidade nenhuma, infelizmente, entende? Eu com uma sala muito difícil, com crianças especiais, bem complicada, precisava de ajuda e não tinha. Né? Então, é complicado, né? Por isso que você falou do amor na profissão. Não basta estar lá só de corpo presente, né? Tem que agir também, né? Exato. Mas você vê assim, não importa a área que você esteja, né? Eu vou dar um breve... quando eu era professora, eu estava fazendo eu já tinha feito a psicopedagogia e já atuava em clínica, né? Mas lá eu era professora. Eu falava, gente, aqui eu sou professora, né? Porque o pessoal vinha muito buscar respostas, assim, né? E eu tinha um aluno muito nulo, muito, né, monossilábico, muito fechado. E eu falava assim para as pedagogas, falei, mas o que ele tem? Qual é o diagnóstico e tal? Eu quero entender. Vinha para mim muito pouca coisa. Ele fazia atendimento num centro que tem aqui. Daí tinha fonoaudiólogo, psicólogo, enfim, né? Psicopedagogo. E eu falava assim, olha, eu gostaria que eles viessem até a escola para me orientar, para entender o diagnóstico dele, etc. Porque daí ele fica a manhã toda no cabeçalho lá do nome da escola. Eu falei, não dá, não posso ter uma criança assim. Né? Ele era um anjo de menino, só que improdutivo. É a criança que mais nos incomoda, que você fala assim, nossa, eu preciso mais. Então eu saía muito frustrada como professora da sala de aula, eu falava, gente, eu não consigo atingir esse menino, o que eu faço? Enfim,
A equipe não foi até a escola. O que eu fiz? Cheguei para minha diretora e falei assim, no dia da minha permanência, que é o dia que nós não entramos em sala, né, que são as aulas especiais, eu gostaria de ir até a instituição que ele é atendido, conversar com a equipe dele. Eu posso, né? Pode. Eles abriram o olho desse tamanho quando eu cheguei lá. Falei, ó, quero agendar quando eu cheguei lá. Nossa, nunca uma professora veio aqui. Eu falei, pois é, vocês não vão até a escola, eu tenho que vir. Sou eu que estou com ele 4 horas por dia, 5 dias da semana. Eu preciso entender qual é o... Porque eles não fecharam o diagnóstico, entendeu? Eu falei assim, vocês não fecham o diagnóstico, eu estou trabalhando no escuro, vocês não vão me dar nenhum apoio. E eu tô aqui, eu tenho 36 crianças na turma, não só ele com uma inclusão. Meu Deus. De qual Porque idade? daí na minha sala todo mundo queria, né? Ai, vai pra sala da Thaís, vai pra sala da Thaís. De qual idade, Thaís? Eles eram no 3º ano, 8 anos. Eu tinha mais ou menos uns 5 com laudo lá. E nunca, Tati, nenhum profissional foi lá na escola me auxiliar, sentar. E aí eu digo para vocês, não sejam essa profissional, gente. Vão até a escola, sentem com o professor, orientem esse professor. É muito difícil trabalhar no escuro. Você está com a tua criança de modo individualizado. Você avaliou essa criança. Você sabe quais são as necessidades dela, potenciais e dificuldades. Eu falo que a psicopedagogia, gente, ela não vê só dificuldade, ok? Lembre-se que o foco da psicopedagogia é aprendizagem de alto potencial e baixo, para que a gente consiga, entendeu? Nas dificuldades, ajudá-la a superar, e nas potencialidade, ajudá-la a se organizar e potencializar de altas habilidades de perturbação. Uhum. Que em pedagogia nós também trabalhamos, mas tem que ter conhecimento. A gente já até conversou sobre isso. Exatamente. Né? E você sabe aproveitando o gancho da sua explanação, conte para o pessoal, né? Qual que é o público que pode ser atendido pela psicopedagogia? Então, crianças, desde pequenas, né? Desde os seus 2 anos, eu tenho crianças que eu faço toda a investigação pela questão de autismo até. Também tem que ter conhecimento, né? Crianças de todas as idades, jovens, adultos e idosos. Então, por exemplo, eu tenho alguns adultos que eles me procuram porque eles falam assim, olha, eu fui no neurologista, sou muito desatento, sou muito agitado, estou num processo agora que eu estou meio depressiva, e aí o neurologista pediu para fazer uma avaliação psicopedagógica. Então, a gente vai investigar essa questão do TDAH. Ou, por exemplo, chegam alguns para mim assim, olha, eu estou desconfiado que eu tenho dislexia, porque eu troco letras, eu não escrevo no WhatsApp, eu só faço o áudio, eu peço para minha esposa me ajudar aqui a fazer uma resposta adequada. Então, eles nos procuram, porque eles começam a se auto-perceber que deixaram de estudar na época que era, né, para estudar. Então, assim, eles vêm em busca de respostas. Depois que nós fazemos o processo avaliativo, alguns continuam com a intervenção quando é necessário, e alguns eu encaminho para a psicologia, porque é uma questão já que se tornou mais emocional do que cognitiva. A nossa Tati, é cognição. Todos nós temos esse processo. E aí, por exemplo, chega uma pessoa idosa. Ai, Thaís, estou muito esquecida, né? Estou esquecendo das coisas, estou com dificuldade de memória, estou esquecendo o nome das pessoas. Preciso trabalhar com o quê? A reabilitação cognitiva. A Patrícia tinha perguntado se nós trabalhávamos com a reabilitação. Sim. A gente trabalha muito com a estimulação cognitiva, que é justamente nessa fase do adulto, do idoso, é bem destacado. Quando eles começam a ter essa perda, né, de memória, e aí a gente começa a fazer todo um trabalho, né, interventivo, pensando nessa reabilitação cognitiva. Inclusive o pessoal do pós-Covid, né, que tem aparecido aí, essa questão, nossa, Covid, minha memória, né, não está mais a mesma. Muitos estão procurando a psicopedagogia para fazer um acompanhamento, né, uma intervenção nesse processo de cognição. Entende? Então, são todas as idades, Tati. Então, para vocês verem, né, como que a psicopedagogia ela pode ajudar em todas as fases da vida.
Desde o pequenininho lá com 2 anos e até mesmo bebês. Às vezes tem bebês que nós podemos lidar, né, para trabalhar algumas questões, né? E outra coisa, nós podemos também orientar a família. Podemos fazer orientação, né, Thaís? Podemos fazer supervisão de psicopedagogos também, né, que queiram aprender. Sim. Podemos também trabalhar a parte emocional dentro da psicopedagogia, né? Que nós podemos entrar em questões que se referem muitas vezes à aprendizagem, né? Alguns traumas vividos na infância, mas que na psicopedagogia a gente consegue trabalhar também, né, Thaís? E é claro que se a gente trabalha em parceria com psicólogos, melhor ainda, né? Com certeza. Sempre as parcerias são importantes, né? Então, eu tenho muitas amigas psicólogas, neuropsicólogas, fonoaudiólogas, neurologistas, que a gente já vai conversando. Ó, recebi seu aluno, né, Thaís? Recebi seu paciente, Thaís. Então, doutor, como é que, né? Ah, isso mesmo, fechou. Porque assim, quando a gente faz todo esse processo avaliativo que vai aí 8, 10 sessões em média, é um processo longo, né? Uhum. E você faz o parecer, né, o documento, com tudo descrito, esse documento vai chegar até as mãos de vários profissionais. Então, assim, muitos neurologistas, quando o pai vai primeiro no neurologista, ele fala assim, olha, então faça a avaliação psicopedagógica e depois você volta aqui com o documento da psicopedagoga, né? E alguns procuram a pedagoga primeiro, depois vão no neuro. Quando chega o nosso documento para o neurologista, tem tudo descrito ali sobre essa criança. Então, ele se baseia muito para o fechamento diagnóstico no nosso documento. O que eu costumo dizer? Que precisa sempre estar muito bem escrito. Você precisa usar, como psicopedagogo, uma linguagem técnica, porque você é um profissional, mas, ao mesmo tempo, você precisa usar uma linguagem que seja de fácil compreensão, porque esse pai precisa ler o documento. Uhum. Então, a escola vai ler, o neurologista vai ler, o psicopedagogo vai ler, o psiquiatra vai ler, entendem? Então, assim, precisa ser bem claro. E quando ele chega e olha esse documento, ele fala assim, nossa, é o que geralmente até eu escuto. Eu consigo ver o Joãozinho aqui, nesse documento. É isso. Né? Porque foi bem escrito. E a partir disso, ele vai dar ou não, né? Um diagnóstico, se realmente se remeter a um transtorno, a uma síndrome, enfim, né? Ou apenas dificuldade de aprendizagem, ok, porque é o neurologista, é o médico, né? Que vai bater o martelinho lá. É ele que vai carimbar com o código daquela patologia, né? Nós, isso é muito sério, gente, hipóteses, não conclusões, né? Nós, antes do processo avaliativo, damos ali, olha, apresenta características assim, 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 né, que nos leva a pensar num transtorno, por exemplo, do neurodesenvolvimento. E aí o neurologista, em cima disso, vai realmente fechar um diagnóstico ou não. E aí essa criança é uma criança de inclusão, o que legalmente, né, Tati, ela tem direitos. Inclusive, as habilidades de superdotação. O psicopedagogo não trabalha só com dificuldades, eu gosto de destacar isso, sabe? Excelente. Mas é interessante, né? Aí a gente pensa, o grosso é o psicopedagogo que faz, aí o médico fecha. Então, a gente não consegue cobrar o que ele cobra, não. E a gente não ganha mesmo que ele, infelizmente, mas nós estamos na luta para a gente ganhar pelo menos o que a gente merece, né, Thaís? Infelizmente tem muita gente que acaba baixando bastante, né, o valor, assim. E aí, claro, né, a falta de conhecimento faz com que você busque, às vezes, o que é possível naquele momento, né? Mas eu digo assim, que se realmente a psicopedagogia se tornar uma profissão, e aí teremos um conselho, né, como todas as outras formações, eu acho que as coisas começam a mudar um pouquinho mais, sabe? Porque aí nós temos um órgão, né? Nós ali pagamos e temos um recurso, e temos, né? Porque a sociedade nos ajuda, mas ela é uma associação, né? Diferente do Conselho Regional, né? De Psicopedagogia, né? Eu acredito que são caminhos que já poderiam ter acontecido, mas, né, não aconteceram, mas está aí nos trâmites. Ou no caminho. E assim, hoje tem um conhecimento muito maior. Quando eu comecei minha carreira, eles falavam assim, mas eu não sou louco.
por que que eu preciso vir? Eu falava, nossa, mas eu não sou psiquiatra, né? Eu sou psicopedagoga, trabalho com aprendizagem. Daí eles olhavam assim, doutora, doutora, eles chamam de doutora, né? Tem, Doutora, eu vou e levar alguns que injeção, são. né? E não havia conhecimento. Muitos me chamavam, e ainda acontece, gente. Ah, psicóloga. Eu falo, não, gente, eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga. E até o povo, ah, essa é a psicóloga do meu filho. Eu não sou psicóloga. Né? Então, ainda as pessoas confundem, menos hoje, mas confundem. Uhum. Mas eu vejo que as pessoas têm um conhecimento maior hoje, tanto as escolas quanto os pais. Cansei no começo da minha carreira de ir em escolas e eles falavam assim, os professores para mim, mas o que é psicopedagogia? O que é psicopedagogo? O que ele faz? Que é o que você me perguntou. Então, assim, eu escutava muito isso no começo. Hoje eu não escuto mais. Felizmente, as pessoas já têm conhecimento. Mas as próprias pessoas da área educacional não conheciam. Quem dirá os pais, né? E Eu não fiz sabe para muitas quem entrevistas. recorrer. Muitas vezes a criança tá lá, né, com algum comportamento. Esse dia eu ando postando bastante coisas no meu Instagram, no meu status do WhatsApp. Aí uma mãe veio e falou para mim assim, olha, o meu filho tem todo esse comportamento que você postou e eu não sei o que fazer. Então, tipo, aí a mãe tem um direcionamento. A psicopedagogia pode direcionar, nortear essa mãe, né? Não tem receita pronta, claro, mas a gente consegue nortear algumas estratégias de como ela pode lidar, descobrir o que de fato é o que a criança tem, se é uma questão, igual você falou, emocional, ou se acaba sendo uma condição que aquela criança tem, que vai ter que ter um ou outro manejo, né? Porque chega muitas mães para mim, primeiro, com muitas críticas da própria família. Você que não sabe criar, você que não sabe lidar, né? Mas por que tem que culpar a mãe? Às vezes a sociedade tem um jeito que quer criar todo mundo tem que ser criado daquela forma, mas nós somos neurodiversos, né? Não é todo mundo com a mesma receita, né? Nem todo mundo, não viemos com manual de instruções. Então a gente também tem essa parte de orientar as famílias, né, Thaís? Porque norteando, ela vai ter algo melhor, uma vivência melhor, né? É muito importante, assim. Eu digo para você que metade do processo de intervenção é familiar e escolar. Uhum. E muitas vezes, eu vou colocar como problema, né? Entre aspas. O problema não é nem a criança. Ou é a metodologia que não está sendo, né, suficiente para essa criança, ou é o ambiente familiar que ela vive, entende? Então, assim, a psicopedagogia, ela envolve muito essa questão de você entender todo o contexto, por isso que eu falei do social desse sujeito, né? Como que é o ambiente da casa dele, como que é a rotina de estudo, como é dentro da escola, como que ele está sendo aceito pelos grupos, né? Pelas crianças, pelos pares. Então, assim, para esse aluno não dá certo assim. Por exemplo, ele apronta, daí a gente tira ele de sala, ele fica sentado lá na pedagoga e fica lá jogando um joguinho. Gente, ele vai fazer isso todo momento? Porque ele viu que se ele fizer alguma coisinha lá na sala, ele vai ser contemplado em sair, ficar na sala da pedagoga sem fazer lição brincando. E aí o psicopedagogo fala assim, não, professor, isso não pode acontecer, não é assim, aluno fica em sala de aula. Então, assim, o nosso trabalho é orientar também. Eles falam, nossa, Thaís, eu nem tinha pensado nisso. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, Às vamos vezes é um junto? pinguinho no i que falta que o professor não viu, mas aí, como o psicopedagogo já tem esse olhar profundo, é aquele pinguinho no i que falta para aquela pessoa. Exato. E a pessoa não pensou que é uma coisa tão simples que faz uma mudança na sala de aula. Que é a função que o psicopedagogo institucional faria, né? Mas não acontece muitas vezes. O psicopedagogo, não só na instituição, a gente acabou mudando de assunto e acabou passando, ele também trabalha em ONGs, trabalha em hospitais, trabalha em empresa. Nossa, mas o que o psicopedagogo faz numa empresa? No hospital. Eu mesmo fiz estágio no hospital, CAPS, né? trabalha em CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, em clínica psiquiátrica, em creche. Exato. É muito grande a área de atuação.
pessoal me pergunta muito o que ele faz numa empresa. Fala assim, veja, justamente o trabalho dele é motivar a equipe que está ali. É direcionar a potencialidade, o processo de aumentar o seu conhecimento diante daquele serviço que ele faz, daquele trabalho. Uhum. O psicopedagogo tem essa função na empresa. E a empresa que visa isso, contrata esse profissional, né? Claro que esse profissional tem que ter mais conhecimento empresarial, né? Ele vai ter que ir em busca de mais conhecimento. Ele não vai poder ficar só na psicopedagogia pura, ele precisa buscar isso. Eu trabalhei em empresa, uma multinacional aqui, eu trabalhei como pedagoga e eu trabalhava com projeto social. Essa era a minha, né? Mas dentro da empresa, o psicopedagogo pode ampliar isso, entendeu? De trabalhar com essa equipe, de potencializar essa equipe, porque é claro que o chefe vai querer uma equipe muito mais envolvida com o processo de conhecimento, ele vai ter uma equipe que quer, né, buscar o melhor ali dentro da empresa. Então, a função é muito bacana. No hospital, pense naquelas crianças, por exemplo, que estão há muito tempo internadas, né, por N fatores. Então, o psicopedagogo vai fazer todo um plano metodológico que estimule essa criança no processo. Tem as pedagogas, né, que fazem o processo de aprendizagem, de lições, né, de atividades com ela, mas a psicopedagoga vai justamente fazer todo esse alinhavo, né? Não confundam com aula particular e nem de reforço. Eu vou entrar um pouquinho aqui, se me permitir, Tati. Na próxima pergunta. Tem muitas psicopedagogas que fazem o trabalho de reforço. Então, você é professora de reforço. Eu vou dar um exemplo. Na época da pandemia, eu já tinha voltado para a clínica, estava no remoto e no presencial. E aí eu atendi um menino na questão clínica, a mãe falou assim, Thaís, eu preciso também de um apoio para ele nas lições de casa. Eu falei, então olha só, são coisas diferentes. No dia X, eu faço o trabalho de psicopedagoga, é diferente. No dia Y, eu farei o trabalho de pedagoga, que é a minha formação também. E aí nós vamos fazer a questão de organização de estudo dele aqui das lições, ok? Inclusive, eu cobrava valores diferentes. Nas aulas de reforço era um valor, como psicopedagoga era outro. Eu deixei bem claro isso para a mãe. E ela entendeu. E dava super certo. Eu falava, ó, esse é o mês. Da psicopedagogia X valor, da pedagogia X valor. Porque, gente, eles têm que entender que não é a mesma coisa. Eu escutei de uma mãe que era professora, falou assim, ela não vai mais poder ir no reforço. Eu falei, nem quero que venha mais. Se você ainda não entendeu que eu sou psicopedagoga e não professora de reforço, ok, tá tudo certo, né? Porque eu vejo muito isso. Eu falo, gente, vocês podem atuar com recurso, mas dividam bem claramente com o pai o que você está fazendo. Porque senão, não tem nada a ver. Né? Não tem a ver uma coisa com a outra. Mas aproveitando, né, o gancho da sua resposta, né? A psicopedagogia não trabalha com a área do reforço, mas ela consegue fazer estratégias para a criança aprender aquilo que ela tem dificuldade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Chegou até mim, né, na minha sala de atendimento, uma criança que veio diagnosticada com deficiência intelectual. E aí tem outra coisa que acontece conosco também. E esse menino de 13 anos não sabia fazer contas de multiplicação. Ele disse que tinha uma dificuldade, mas ele próprio sabia falar muito bem dele mesmo, dele próprio, a dificuldade dele, o que ele sabia, o que ele não sabia. Porque, assim, deficiência intelectual, né? Aí você fica assim. Aí vai eu fazer uma atividade com tampinhas, né? Falei, vamos ver, né, se ele sabe e se ele compreende a tabuada. E ele optou por começar da tabuada do 9. Do 9. Então, ele já fez 9 vezes 3 com as tampinhas. E aí ele foi compreendendo o processo da tabuada. Porque chegava a conexão que ele pensava da matemática era travava a mente dele. Ele não entendia que conseguia vir em blocos. E esses blocos que facilitou a vida, quando ele descobriu. Poucos minutos o menino já estava fazendo a tabuada. Porque ele compreendeu como funcionava.
E eu percebia que ele tinha dificuldade de fazer contas de cabeça um pouco mais rápido para agilizar nas provas. E ele não conseguia entender, tipo assim, que se eu fizesse 2 mais 2 é 4, mas que 3 mais 1 é 4. Então, eu coloquei várias contas para ele resolver que davam o mesmo resultado. Um menino fez isso em uma sessão. E ele veio diagnosticado com deficiência intelectual. O que vocês acham aí, o pessoal da psicopedagogia? Será que é deficiência intelectual? Será que a gente pode contradizer o diagnóstico também, Thaís? E aí? Pode e deve. Vou dizer para você que deve sim. Porque, assim, às vezes naquele momento, ou o profissional não tinha muito conhecimento, enfim, são vários fatores, né? Deve contestar se você observa que não remete àquele sujeito. Eu vou dizer um exemplo. Veio para mim uma vez uma jovenzinha, né? Ela tinha, acho que 8, 9, 10 anos. E aí ela veio, nossa, 1 milhão de feeds assim no papel, né? Eu falei, Jesus! Ela veio só avaliada. Aqui tem um lugar que eles só avaliam, né? E aí tinha lá tag, dislexia, TDAH, um monte de coisa. Aí a mãe falou assim, ó, Thaís, como eu trabalho com a panlexia, que é um método para dislexia bem funcional, a mãe veio já para esse processo de intervenção. Como a avaliação dela estava dentro do período ainda adequado, que não estava defasado, eu comecei a trabalhar com ela a panlexia. Comecei a observar, eu falei, começou a me dar pulguinha atrás da orelha. Eu adoro falei as pulguinhas. Aí eu falei com a fono dela, falei, olha, eu não tô achando que é dislexia, não. Tem alguma coisa a mais. Ela tem um atraso, ela tinha um atraso muito grande na fala, você via os dentes, né, desuniformes. Fisicamente também mostrava alguns traços, parecia sindrômica. Daí eu comentei com a fono, eu falei, nossa, não sei, não tá legal, ela parece sindrômica, não tá encaixando um transtorno aí, né? Daí ela falou, pois é, também. Aí eu comentei com a mãe, falei, mãe, posso reavaliar ela? Porque algumas coisas não encaixam, a mãe também percebia. A mãe falou, pode. Então, Tati, eu avaliei tudo de novo e não mostrava essa questão da dislexia. Encaminhei para uma neuropediatra que eu, né, consigo, eu sei do perfil, assim, extremamente profissional dela. Foi aí que realmente ela tinha síndrome de Kabuki. Olha! Não tinha nada a ver nos outros CIDs, digamos assim. Então, sim, a gente precisa. E aí, a gente começou todo um trabalho, etc., outros encaminhamentos, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que contestar se a gente vê que não está batendo. Aí é o seu olhar psicopedagógico. Uhum. E aí vem a tua experiência, vem os teus estudos. Quantas vezes chega um paciente e olha assim, no processo avaliativo, estou fazendo a correção, eu falo, gente, pera, tem alguma coisa que não tá batendo, eu preciso ler sobre isso. Então eu vou buscar literaturas para poder observar ali melhor no que esse sujeito se encaixa. Uhum. Não quer dizer que seja, Uhum. mas ele tende, entendeu? Ah, porque é hiperativo. Ah, porque é hiperativo. Falei, não, peraí. Ah, porque é autismo. Ah, porque é autismo. Calma aí. Não vamos ser Zé Modinha, como a gente diz, né? Pois é, o que mais acontece na escola, isso que você falou, é autista, tem TDAH. Eu mesma, Tatiane, sendo adulta, me falaram para mim que eu era hiperativo. Falaram para mim. Você é hiperativo, né? É acelerada demais, né? São os rótulos, até nós adultos percebemos rótulos. Né? E o professor, ele pode fazer um relatório para falar o que observa na criança, mas falar, ó, é autista, é isso, não pode. Uhum. É complicado. Não, exatamente, é muito complicado. E eu vou dizer para você, o pessoal de altas passa muito por isso, por diagnósticos errados, você sabe, né? Sim, direto. O De pessoal de alta autoestima. habilidade de educação chega até nós muitos diagnósticos errados, muito. Com TDAH, autismo. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que veio diagnosticada com bipolaridade, mas na verdade ela tem indicadores de altas habilidades. Então, borderline, né? E nós vamos. Eu coloquei uma caixa de perguntas, Thaís, né? Falei para você, mas as perguntas foram direcionadas para a nossa live, que vai ser semana que vem, porque vai ser
como que é o título mesmo? Altas habilidades e superdotação sob o olhar da psicopedagogia, né? Foi. Ah, Só que sim, não vai sim. servir para a nossa live hoje, porque foi tudo direcionado para as altas habilidades. Então, o pessoal está interessado. E vai ser na live na próxima semana, né? Dia 8, né? Dia 8, 7 e meia. Vai ser a nossa live que nós vamos fazer. Vai ser no Instagram da Thaís. Porque vai esclarecer esses detalhes aí, porque as altas habilidades, né? Ela ainda passa despercebida. Passa muito despercebida as potencialidades. O que mais me... Bom, você sabe, né? A gente vai falar sobre isso na próxima live, mas o que mais deixa a gente chateado, assim, que as mães choram, que a escola, infelizmente, não sabe atuar com crianças de altas habilidades. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma psicóloga de um jovem que eu avaliei, mas ele não continuou a intervenção. E aí ela quer respostas, ela quer ajuda. Eu falei assim, olha, não atendo mais o fulano, mas se você quiser alguma ajuda dela, Thaís, pelo amor de Deus, eu preciso saber como que eu vou orientar aqui a minha equipe, porque eles não sabem trabalhar com altas habilidades, mesmo que você não atenda ele, eu preciso que você me oriente. Eu falei, não, vamos lá então. Então, assim, falei para ela, ó, não sei como que ele está agora, foi no passado, mas eu consigo pelo menos te orientar no geral, até para outros alunos, né? Para outras terem esse acesso, porque sabe o que eu mais ouço quando eu faço toda a indicação? Ah, mas ele é muito inteligente, eu tenho crianças com dificuldades de aprendizagem aqui, ele não precisa de ajuda. Mas ele tem muitas questões que precisa desenvolver, com certeza. Com certeza. Mas esse assunto, Thaís, nós deixamos com a pulguinha atrás da orelha para o pessoal que está aqui participando participar da outra semana que vem. Vamos deixar uns minutinhos para o pessoal para ver se eles têm alguma pergunta. Vamos ver o que eles perguntam aqui para nós. As que já foram subindo, você já respondeu. E desde já, Thaís, agradeço aí a sua disponibilidade. Né? É um prazer aqui estar com você, que tanto nos ajuda lá no grupo, nas nossas aulas, nos materiais. É isso que nós precisamos, né? De profissionais que nos ensinem também, porque ninguém vai além se não tiver um empurrãozinho de outra pessoa, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, se subiu alguma aqui. Que o pessoal me fala assim, mas como é que você sabe? Eu falo, isso não está no livro. Isso não tá. Isso é experiência, é o olhar que com o passar dos anos vai adquirindo. Então, muitas vezes as minhas mentorias, né, as minhas alunas da psico, da neuro, falam, mas como é que você percebe isso e tal? Eu falo, gente, eu não consigo explicar. Tem coisas que já né? Alguma pergunta pessoal? Até agora acho que não, Thaís. Acho que o pessoal já podemos encerrar, né? Foi muito bem esclarecedora a live. Precisamos fazer mais. Mais é verdade. É muita coisa para nos falar, né? Mas aí nós vamos nos falando. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada ao pessoal aí que participou, né, da live. Essa live vai estar aqui no Instagram, vai ficar gravada. E em breve eu vou colocar no canal do YouTube para vocês estarem acompanhando, tá bom? Gratidão aí a participação de todos e muito obrigada, Thaís. Obrigada, Tati, pelo convite maravilhoso, né? Obrigada a todos que estiveram aqui nos ouvindo, né? Dúvidas podem, né, entrar no meu Instagram também, vocês vão me achar lá no Thaís Germano, psicopedagoga, né? E muito obrigada por essa oportunidade, porque é muito bom. Se deixar, eu fico horas falando da psicopedagogia. Eu falo, e olha que eu não tenho nem a metade da sua experiência. Mas vou pegar. Olha, tem um garotinho que eu atendo que mandou um beijo pra mim. Beijo, Danilo. Um beijo, meu amor. O Danilo já aproveitou as doideiras da Tia Tati nas sessões. Ai, que delícia. Olha a Liz também. Obrigada, pessoal. Gente, bom pela audiência aí. Compartilhem essa live, né, para chegar aí a mais pessoas, para divulgar o nosso trabalho. E boas ações têm que ser compartilhadas, né? Então, um beijão para vocês e até semana que vem. Vou esperar vocês lá no Instagram da Thaís. Tchau! Isso aí.